Convido a igreja presente e os que estão conectados para que abram a palavra do Senhor no livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu. Não é um livro tão fácil de ser encontrado, em virtude dos 2 capítulos que constituem esse livro. Então você pode abrir no Evangelho de Mateus e voltar algumas páginas, que chegará no livro do profeta Ageu. Esse texto foi usado na pregação de manhã, pelo fato de termos públicos diferentes. O texto será o mesmo, pelo menos esse mês de agosto. Ageu, capítulo 1, versículos 1 ao 7. Diz assim a palavra santa do Senhor. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitar vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestir-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Existe uma divisão em toda a Bíblia no que se refere à igreja ser missionária e à igreja fazer missões. Nós, como Igreja Presbiteriana do Brasil, comemoramos no mês de agosto o mês das missões, o mês onde um missionário norte-americano chamado Ashelbel Green Simonton, conhecido como Simonton, chegou ao Brasil no dia 12 de agosto e, a partir da chegada dele, começou a compartilhar do Evangelho, da palavra do Senhor, e o presbiterianismo foi sendo disseminado no nosso Brasil e chegou até o nosso coração. Louvado seja o Senhor pela vida deste missionário, pela vida de outros que vieram antes, mas não tiveram tanto êxito no empenho missionário. E louvado seja o Senhor pela vida daqueles que vieram depois de Simonton, para que a palavra chegasse ao nosso coração. Mas existe uma divisão do Antigo e no Novo Testamento quando se trata de missão. A missão no Antigo Testamento é conhecido como uma missão centrípeta. O que é isso, uma missão centrípeta? É uma missão que traz a ideia de uma força de fora para dentro. A missão no Novo Testamento já é conhecida como uma missão centrífuga. O que vem a ser isso? É uma força que sai de dentro para fora. E quando nós temos esse entendimento, nós nos deparamos com o chamado de Deus para Abraão e, consequentemente, para o povo pós-Abraão. E o que Deus tinha para esse povo?
era que através de uma vida natural, espontânea, eles atrairiam as pessoas de outras nações para conhecerem o Deus de Israel. Através de uma vida natural e espontânea, outras pessoas viriam na forma de adoração, de louvor, na forma com que o povo de Israel se comportava, e a partir daí todas as nações adorariam o Senhor dos Exércitos. Uma missão centrípeta. No Novo Testamento, principalmente no livro de Atos, a gente vê Jesus falando para com os discípulos: e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, trazendo a ideia de missão centrífuga. Agora as nações não virão até vocês, mas vocês irão até as nações. Vocês farão missões em Jerusalém, farão missões em Judeia, farão missões em Samaria e até os confins da terra. Isto é, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia trata esse tema de um Deus que é missionário e deseja que a sua igreja seja missionária. E ser uma igreja missionária traz consigo 3 atitudes. Você pode ser missionário indo a terras longínquas. Você pode ser missionário ou participando dessa questão missionária, orando pelos missionários. E você pode participar desse tema de missões, investindo os seus recursos para que a palavra do Senhor chegue até outras pessoas. Esse mês que nós comemoramos, o mês das missões, a igreja precisa ser despertada a ser missão e a fazer missão, pois Deus espera isso da igreja. E como nós linkamos essa palavra missão, ser ou fazer missão, com o texto em pauta, com o texto compartilhado, o contexto do qual esse texto encontra-se inserido é um contexto onde o povo de Israel estava voltando da Babilônia. Para que vocês se situem, Deus tinha permitido que o povo dele fosse levado cativo para a Babilônia. E lá na Babilônia, eles viveram 70 anos. E nesses 70 anos, viviam na expectativa de voltar. Viviam na expectativa de voltarem para Jerusalém, adorarem o Senhor dos Exércitos, prestarem um culto que era devido somente a Deus. Eles construíam as suas vidas na Babilônia, porém com o coração voltado em Jerusalém. E o nosso coração, assim eu creio, e eu parto do pressuposto que todos nós desejamos ter uma vida eclesiástica, que todos nós desejamos viver em comunhão, nós também criamos a expectativa da volta para vivermos em comunhão, da volta para vivermos como família, da volta para vivermos na presença de Deus e na presença uns dos outros. Então nós estamos voltando, entre aspas, para casa. Mas a minha pergunta para cada um de nós, nesta noite, é qual será a nossa postura depois dessa volta para casa? Entre aspas, porque a nossa casa é o nosso lar. Aqui é um momento onde nós nos reunimos para adorar o Deus Todo-Poderoso. Mas linkando com esse texto, nós estamos voltando a viver como família da fé. Nós estamos voltando a viver como comunidade que Deus escolheu, como igreja que Deus escolheu. E qual será a nossa atitude a partir de agora? Será que realmente nós queremos e vamos desejar cada vez mais participarmos daquilo que Deus está fazendo na história da humanidade? Será que nós queremos encarar essa questão de missão da igreja de uma forma mais profunda, de uma forma mais temente a Deus, de uma forma mais dedicada, de uma forma onde o nosso coração pulsa a todo momento por querer ser missionário ou missionária e por fazermos missões como igreja?
Será que você que está conectado nesta noite, que está talvez na sua sala, no seu quarto, sente realmente que o seu coração deseja fazer missões? Será que nós, como igreja do Senhor Jesus, nós queremos participar daquilo que Deus já iniciou na história da humanidade? E esse povo volta. Sai da Babilônia, e Ageu sai com esse povo e volta para Jerusalém. Só que o templo do Senhor que estava em Jerusalém tinha sido destruído quando o rei da Babilônia invadiu Jerusalém. E o povo agora volta e encontra o templo totalmente destruído. E o que esse povo faz? Qual foi a postura desse povo de Deus? Lança os alicerces, dizendo assim: nós precisamos construir novamente o templo do Senhor. Nós precisamos participar daquilo que Deus deseja fazer na história da humanidade. Nós ficamos cativos 70 anos, mas agora é hora de voltar. Agora é hora de arregaçar as mangas. Agora é hora de nós nos colocarmos à disposição e lançarmos os alicerces. E assim eles fizeram. Só que o tempo foi passando e eles foram perdendo o desejo de verem o templo construído. E se passaram um tempo onde eles não mais estavam dedicando todo o recurso, todo o empenho, toda a dedicação, toda a expectativa criada para que o templo do Senhor fosse reconstruído. E eles pararam de reconstruir o templo. Eles começaram a se dedicar para as coisas dos seus próprios interesses. E Deus levanta o profeta Ageu exatamente para falar neste momento com o povo. Deus levanta o profeta Ageu exatamente para alertar o povo. Deus levanta o profeta Ageu exatamente para sinalizar que aquela postura inicial foi boa, de lançar os alicerces, mas com o decorrer do tempo passou a ser uma postura de falta de interesse e prioridade para com as coisas de Deus. Eu creio que Deus permitiu esta pandemia e tem permitido. Uma das coisas que pelas quais Deus permitiu essa pandemia é para despertar uma igreja. Para despertar uma igreja que até então estava acomodada, para despertar uma igreja que não sabe viver como igreja, para despertar uma igreja que realmente priorize aquilo que Deus prioriza, que realmente tem o coração voltado para as missões, que tem o coração voltado por ser apaixonado em fazer as coisas de Deus. Quanta coisa boa nós provamos nesse tempo de pandemia como igreja. Quanta coisa boa, quantas pessoas empenhando, quantas pessoas se colocando à disposição, quantas ligações eu recebi de pessoas dizendo: pastor, se alguma família estiver precisando de algo, conta comigo. Pastor, se a igreja estiver passando alguma necessidade, dificuldade, conta comigo. Pastor, eu quero ajudar. Pastor, eu estou à disposição. Isso é coisa boa que precisa ser evidenciada. E quanta coisa boa aconteceu nesse momento de pandemia. Mas eu espero que o nosso coração continue assim, que a gente não se perca com o tempo, que a gente não faça como esse povo fez. No início lançou os alicerces, mas o tempo foi passando, eles começaram a cuidar das suas próprias coisas e deixaram as coisas de Deus de lado. E Deus chama o profeta Ageu exatamente para sinalizar isso ao povo. Olhem comigo o verso de número 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Esse povo não tinha prioridade para com as coisas do Senhor. E dizia consigo mesmo: não veio ainda o tempo de edificar a casa do Senhor. Quando chegar o tempo, a gente vai edificar.
mas ainda não veio o tempo. E Deus sabia perfeitamente daquilo que estava no coração deste povo. E sinaliza através do profeta Ageu, dizendo: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Faltava prioridade nas coisas de Deus. O tempo de Deus é para aqui e agora. Deus nos chama de uma forma urgente. Deus nos chamou por intermédio do Espírito Santo dele. Deus nos chama para nós fazermos aqui e agora. Não vamos dizer como esse povo: ainda não é o tempo de eu me dedicar às coisas do Senhor, ainda não é o tempo de eu fazer as coisas para o Senhor, ainda não é o tempo de eu investir em missões, ainda não é o tempo, pois eu quero cuidar das minhas coisas. Não, vamos mudar o discurso. Eu quero cuidar das coisas de Deus, porque Deus tem cuidado das minhas, Deus tem me sustentado, Deus tem sido Deus, provedor na minha vida, nada tem me faltado. Então é agora que eu preciso me dedicar para participar da obra maravilhosa que Deus tem para nós. Não vamos dizer como esse povo: ainda não é o tempo de edificar a casa do Senhor. Mas vamos dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você pode ser enviado indo, você pode participar orando, e você pode participar investindo os seus recursos para a obra missionária. Mas a Bíblia nos ensina mais, versículo 3 e 4. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, belas, bem construídas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Deus levanta essa pergunta retórica para o povo. É a pergunta que tem a resposta dentro dela. E Deus está dizendo para aquele povo: por acaso é tempo? É tempo de vocês habitardes em casas boas, belas, apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas. Falta de prioridade. E Deus diz para aquele povo: esse é o tempo. Esse é o tempo que vocês estão se dedicando para vós mesmos. Esse é o tempo onde vocês estão deixando a minha obra. Esse é o tempo onde vocês estão deixando a minha causa. Esse é o tempo onde vocês estão abandonando aquilo que eu sempre quis para a história da humanidade. Enquanto vocês estão habitando em casas bem construídas, feitas, boas, belas. Será que esse é o tempo? Que Deus possa ministrar o nosso coração para nós sairmos daqui nesta noite tendo a convicção de que Deus nos chama aqui e agora. Tem um ditado: não deixe para fazer amanhã o que se pode fazer hoje. E muitas vezes nós usamos esse ditado para algo nosso. Eu não posso deixar para amanhã, senão eu perco dinheiro. Eu não posso deixar para amanhã, senão a minha família vai ter as dificuldades. Eu não posso deixar para amanhã. Tudo isso faz parte, nós precisamos pensar assim. Mas Deus deseja nos levar para uma dimensão maior, mais profunda. Estuda a história de Abraão. Abraão era alguém rico, que tinha uma família boa, que era reconhecido. Mas Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Se Abraão era reconhecido, imagine nas mãos de Deus, imagine ouvindo e obedecendo o chamado de Deus. Deus disse a Abraão: de ti eu farei uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha para a história de José. Diante de tudo que ele enfrentou, que ele passou, de tanta injustiça, desprezo dos seus próprios irmãos, foi levado para o Egito, sem fazer nada de errado. Chegou no Egito, foi assediado pela mulher de Potifar, não pecou contra o Senhor, foi jogado no cárcere.
Mas ele estava no centro da vontade de Deus. E este homem chamado José, que passou por injustiça, por desprezo e tantas lutas, dificuldades, Deus fez governador do Egito. E a bênção de Deus chegou no Egito por causa de José. E Faraó olhou aquilo e disse: deixa eu colocar ele como governador, porque Deus tem abençoado o Egito a partir desse homem chamado José. E assim pode ser com a nossa vida. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Foi a palavra que Deus deu para Abraão e que Deus compartilha conosco nesta noite. Não é tempo de nós habitarmos em nossas casas bem construídas, belas, enquanto a casa do Senhor permanece em ruínas. Deus nos chama para priorizarmos a obra dele. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, trata as palavras de Jesus, quando ele diz aos discípulos: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. O contexto ali é que Jesus está dizendo para os discípulos: não andeis ansiosos por coisa alguma, com que comer, com que beber, com que vestir. E no final do texto ele vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar, e essas coisas, comida, bebida e vestimenta, serão acrescentadas para a vida de vocês. Nós temos corrido atrás do quê? Será que é somente atrás dos nossos sonhos pessoais? E Deus continua dizendo, versículos 5 e 6, ou melhor, 6 e 7, para nós partirmos para o final. Versículos 6 e 7. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Deus está dizendo para aquele povo: faça uma reflexão na vida de vocês. Vocês estão vivendo bem. Vocês estão construindo a vida pessoal, familiar de vocês muito bem. Mas considerai o vosso passado. Considerai a vida de vocês. Olhem para a vida de vocês. Será que nós, como igreja, temos priorizado a obra do Senhor? Temos colocado o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar? Sexta-feira nós tivemos uma reunião do nosso ministério, SAF, aqui da igreja, e nos foi relatado quantos missionários que estão sofrendo. Quantos missionários que estão perdendo suas vidas. Quantos lugares que há perseguição. Quantas famílias que estão enlutadas porque perderam entes queridos por serem missionários. Talvez Deus não tenha um chamado para nós irmos a esses lugares distantes, mas nós podemos de alguma forma contribuir para com aquilo que Deus está fazendo através da vida deles. E quando eu falo contribuir, não falo só questão financeira não, irmãos. Nós podemos contribuir de várias maneiras e formas. E a questão financeira também. Porque tem pessoas que pensam que quando fala contribuir, só refere-se a dinheiro. Não é nada disso. Nós podemos contribuir de várias formas. E dentre elas, questão financeira também. Só que para nós contribuirmos, nós precisamos ter o nosso coração voltado para aquilo que Deus tem para cada um de nós. Prioridade na obra do Senhor. Esse texto é tão forte, pois quando o versículo inicia dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, quando a gente aprofunda na língua hebraica, e o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, essa aqui é uma tradução, isso aqui é tão profundo,
Pois quando o profeta fala assim diz o Senhor, traz a ideia de que o profeta saiu de cena e Deus fala diretamente com o povo. Por isso que ele diz, assim fala o Senhor dos exércitos. E a palavra que Deus referiu àquele povo é: será que é tempo de vocês cuidarem das suas coisas, enquanto a minha obra está parada, desprezada, abandonada? Deus nos chama para participarmos daquilo que Ele já iniciou na história da humanidade. Que você possa dizer para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse povo voltou da Babilônia para Jerusalém. Esse povo lançou o alicerce, mas no decorrer do tempo desanimou, perdeu o entusiasmo, a vontade, a dedicação, e Deus levantou o profeta Ageu para que esse povo fosse despertado. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Ao mesmo tempo que sinalizou muitas coisas nesse momento de pandemia para nós como igreja, um dos sinais também é que Deus tem despertado uma igreja forte. Deus tem despertado uma igreja missionária. Deus tem despertado uma igreja graciosa. Deus tem despertado uma igreja que vai saber o que é perdoar as pessoas, amar as pessoas, entender as pessoas, viver em comunhão que Deus espera para cada um de nós. Como fez falta esse momento que nós estamos experimentando aqui. Como que o nosso coração se entristeceu nesses meses que isso não era possível. Quantas vezes no meu coração eu sentia tristeza em subir neste púlpito, que ele ficava ali e ver a igreja vazia. Mas Deus despertou o nosso coração como igreja para nós fazermos a diferença. E pode ter certeza de uma coisa: Deus tem usado essa igreja para fazer diferença na cidade. Onde a cidade vai olhar para a nossa igreja e vai dizer assim: ali tem um povo que faz a diferença. Ali tem um povo que ama Jesus. E Deus já começou a fazer. E o que nós devemos fazer diante daquilo que Deus já começou a fazer? É apenas participarmos daquilo que Deus tem feito. E que você e eu possamos dizer: eis-nos aqui, Senhor, envia-nos para aquilo que o Senhor deseja fazer nesta cidade e até os confins da terra. Que o seu coração possa queimar por isso. Que o seu coração possa desejar por isso. Que você possa fazer a diferença onde você estiver e como igreja nós marcarmos essa cidade de Boa Esperança. Talvez nem todos vão querer, mas Deus não chama todos, mas aqueles que Deus chama, Deus usa, Deus capacita, Deus dá autoridade, ousadia, intrepidez, e Deus honra aqueles que se colocam à disposição dEle. Você que está aqui no templo, aceite o chamado divino. Você que está conectado, aceite o chamado de Deus para a sua vida. Para que sejamos uma igreja missionária, vocacionada, uma igreja que ama Jesus acima de tudo, e uma igreja que faz a diferença onde está. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar o seu coração, que Deus possa abençoar a sua família, e que Deus possa nos abençoar como igreja. Eu quero orar por você, e se você quiser e puder fechar os seus olhos, faça isso, para nós termos uma palavra de oração.
Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra que nos exorta, nos convoca e nos convida. Muito obrigado porque o Senhor já começou a boa obra. E nós queremos apenas participar da boa obra que o Senhor já iniciou. Por isso eu peço que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que o Senhor fortaleça a Tua igreja, a Tua noiva, o Teu povo que aqui está reunido e aqueles que estão conectados. Pai, em nome de Jesus, usa-nos para a Tua glória, para o Teu louvor e para a Tua honra. Usa-nos, ó Deus, para que as pessoas possam Te aceitar, possam, Deus, adorar o Senhor na beleza da Tua santidade. Tira-nos do conforto, do comodismo, tira-nos de tudo aquilo que nos impede de vivermos as experiências do Senhor. Pai, a palavra que o Senhor compartilhou com o Teu povo no contexto de Ageu, é que será que era o tempo deles construírem coisas para eles, enquanto a obra do Senhor estava sendo deixada de lado? Nós queremos priorizar o Teu reino e a Tua justiça. Nós queremos priorizar a obra do Senhor. Por isso, ajuda-nos, convence-nos com Teu Espírito e fortalece-nos como igreja. Em nome e para a glória do Teu Filho Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. Nós vamos fazer mais uma oração, voltada agora para os nossos missionários. De uma forma especial, nós vamos orar pelo nosso missionário. Quando eu digo nosso, é porque dentro do nosso sistema presbiteriano, nós temos a SAF local, que é o ministério da igreja, nós temos a federação, que é constituída de várias SAFs, e nós temos também a sinodal, que é constituída de várias federações. A sinodal tem 4 missionários adotados, 4 missionários que recebem recursos, oração, telefonema, de mulheres que participam da sinodal, da federação e da SAF. Então, como esse mês é o mês de missões, nós tiraremos 3 a 5 minutos para falarmos sobre missões e orarmos por um missionário específico. Hoje nós oraremos pelo nosso missionário pastor Marcos. Ele se encontra com a família em Nova Zelândia. Deixa eu ver se está projetado aqui, não está não. Pastor Marcos e Edenise. A família está em Nova Zelândia. Só vou ler aqui um comunicado dele rapidamente. Nosso projeto, o objetivo é plantar uma igreja em Auckland, a cidade mais populosa da Nova Zelândia. Além disso, também estaremos envolvidos na formação de novos pastores neozelandeses. Ainda estamos no Brasil, pois nossa partida foi impedida pela pandemia. Aguardamos no Senhor a abertura das fronteiras da Nova Zelândia para iniciarmos nossos trabalhos neste distante país da Oceania. Então vamos orar pelo pastor Marcos, que é missionário, está fazendo um trabalho na Nova Zelândia. Ele com a família se encontram ainda no Brasil, devido à pandemia, e estão esperando a abertura para que eles possam viajar para a Nova Zelândia e lá continuar os seus trabalhos. Plantar uma igreja e cuidar dos pastores que lá estão. Vamos orar mais uma vez? Oi. Vamos orar pela mãe dele, que se encontra na UTI, em estado grave. Vamos orar pela mãe do pastor e missionário Marcos. Vamos ter mais uma palavra de oração?
Senhor Deus, mais uma vez nós queremos nos dirigir ao Senhor e agora colocamos a vida do Marcos, da sua esposa, dos seus filhos nas tuas mãos. Obrigado porque o Senhor os chamou para esta obra maravilhosa e poderosa, esta obra do Senhor. E eu peço que em nome de Jesus, o Senhor cubra com graça, com autoridade, com livramento, capacitando-os cada vez mais para participarem da obra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que essa espera deles em relação à abertura para a viagem aconteça no tempo do Senhor, de acordo com a tua vontade, e quando chegarem lá, que possam ser prósperos, possam ter êxito em tudo aquilo que eles realizarem no teu nome. Pai, em nome de Jesus, cerca o Marcos e toda a sua família, ampara o Marcos e toda a sua família, e levanta a igreja, levanta mantenedores, levanta pessoas para sustentarem o Marcos e a sua família em oração, Deus, em telefonemas, em recursos financeiros. Pai, em nome de Jesus, talvez a gente não consegue ir para esses lugares, mas a gente consegue investir para que pessoas possam estar lá. Por isso, em nome de Jesus, abençoe a vida do Marcos, dê graça, dê misericórdia, dê compaixão, usa mesmo a vida do Marcos com ousadia, para que pessoas possam conhecer o Senhor. Oramos de uma forma especial pela sua mãe, que encontra-se internada em estado grave. O Senhor é o nosso socorro, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso amparo. Por isso, se faça presente cada vez mais na vida da mãe do Marcos, lá na UTI, Deus, que ela possa ver a tua mão, a tua graça, o teu livramento, o teu socorro. Afofa a cama que ela está agora, usa os médicos, os remédios, mas coloca as tuas mãos, derrama o bálsamo do Senhor sobre a vida dela, e que em nome de Jesus, ela possa sair mesmo dessa situação tão difícil de enfermidade. Nós oramos para que assim seja, nós oramos para que assim aconteça, e nós oramos para que a tua vontade se cumpra na vida dela, e assim se cumpra na vida de sua família e na vida de todos nós que aqui estamos. Pai, nós oramos, nós agradecemos, te bendizemos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Rapidamente nós vamos passar para o momento da Santa Ceia. É um momento desejado e esperado de muitos, mas eu quero me despedir dos irmãos e irmãs que estão conectados conosco pelo Facebook. Deus abençoe muito a vida de vocês, continue fortalecendo. Muito obrigado pela presença de vocês de forma online, e que Deus possa abençoar e conceder uma ótima semana na vida de todos. Fiquem com Deus, nós continuaremos esse tempo de Santa Ceia, mas vocês que estão conectados, fiquem com Deus e uma ótima semana para todos vocês.